Deus, nós estamos mais uma vez de volta. Nesta oportunidade, nós queremos fechar o nosso estudo do livro de Hebreus, chegando, portanto, ao 13º capítulo do livro de Hebreus, o último capítulo do livro. E já quero parabenizar a você que, junto com a gente, tem estudado todo esse livro de Hebreus de uma forma expositiva, capítulo a capítulo, e com certeza a gente tem crescido na fé, a gente tem, de uma certa forma, feito com que nós estejamos com a nossa vida pautada na palavra de Deus, pois isso faz bem para o nosso crescimento espiritual, que é o estudo sistemático aí da palavra de Deus. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 10, já estamos chegando ao final do segundo trimestre. A semana que entra em diante a gente já vai estudar a carta de Tiago, que vai ter 3 lições. Então, na lição de hoje, nós vamos trabalhar o tema deveres sociais e espirituais da igreja. Esse último capítulo de Hebreus a gente precisa destacar que é um capítulo onde o autor do livro de Hebreus ele vai trazer para nós informações sobre a questão do tratamento fraternal, a koinonia entre os irmãos, e é uma forma também dos cristãos demonstrarem a sua fé em Jesus, porque eles vão viver de uma forma diferente, eles vão praticar essa fé com excelência, porque conhece o autor e consumador da fé. Então, nesses versículos que nós vamos estudar, que são 25 versículos, nesse capítulo 13, a gente vai aprender aqui algumas verdades práticas aqui do autor de Hebreus, que ele vai repassar para todos os seus leitores. Lembrando que ele está escrevendo essa carta e a gente tem que entender a questão do contexto, para quem era que ele estava escrevendo. Porque, às vezes, a gente vai tocar em alguns assuntos aqui, que, na verdade, não vai ser coerente com os nossos dias. Como, por exemplo, a questão da hospitalidade. A hospitalidade que esse texto está inserido é diferente da nossa aqui. Porque a hospitalidade aqui, que a gente precisa destacar, aqui do capítulo 13, é uma hospitalidade de uma cultura completamente diferente da nossa. Então a gente já tem que dar essa pincelada, mas a gente vai falar isso com mais detalhe aqui no tópico, onde a gente vai falar dessa questão da hospitalidade. Então, para fechar essa introdução, esse resumo aqui do capítulo 13, a gente precisa destacar que o autor do livro de Hebreus é como se ele estivesse pegando na mão dos seus leitores e ensinando eles a darem os primeiros passos. A gente percebe que depois que ele mostra a superioridade de Jesus em relação aos grandes líderes da história do povo hebreu, como Moisés, o maior legislador, como Jesus sendo superior a Arão, o maior sacerdote, o símbolo de sacerdócio da história do povo hebreu, a gente vai ver que ele vai mostrar que Jesus é superior a Josué, vai mostrar que Jesus é superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então a gente vai perceber que depois que ele faz tudo isso, que ele mostra a excelência de Jesus sobre todas as coisas, a gente vai ver que agora é como se ele estivesse dizendo: agora é hora do exercício de casa, agora é hora de praticar aquilo que vocês têm aprendido. E a gente percebe aqui nesses 25 versículos que o autor de Hebreus ele está pegando na mão e ensinando a fazer as primeiras letras do alfabeto cristão, que é obedecer. Então a gente precisa destacar isso, que a gente, como servo de Deus, como serva de Deus, a gente precisa entender que nós temos que estar pautado na palavra. Então nós temos que ter uma obediência incondicional à palavra de Deus. Lembrando os irmãos que esse capítulo 13 é a conclusão, é onde no finalzinho aqui do versículo 20
até o versículo 25, o autor de Hebreus aqui ele vai trazer aqui vamos dizer que os agradecimentos, e de uma certa forma ele vai concluir a carta agradecendo, né, algumas pessoas, e a gente vai ver que isso tem um final muito parecido, né, com as cartas paulinas. É aqui nesse finalzinho do capítulo 13 que a gente vai ver que as palavras utilizadas pelo autor desconhecido do livro de Hebreus coincidem muito com as do apóstolo Paulo, né, com as que o apóstolo Paulo tem escrito. Então, por isso que algumas pessoas acreditam que o autor de Hebreus, embora seja desconhecido, mais, né, aponta o apóstolo Paulo. Então, a gente precisa também ainda fazer notório a questão de que a igreja do Senhor Jesus, ela tem deveres. Primeiro, social, né? Como igreja local, como instituição local, social, ela tem deveres. E a questão dos deveres espirituais que a igreja precisa também demonstrar. A gente sabe que já nos mais de 100 anos que a Igreja Assembleia de Deus ela está instituída no Brasil, a gente percebe que nós, como assembleiano, nós temos perdido alguns, vamos dizer que deveres. Às vezes a gente está ignorando alguns deveres sociais, mas a gente vai ver que esse capítulo, aqui 13 de Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai instigar os seus leitores à questão do amor ao próximo, da fraternidade, do cuidado, da ação social. É isso que a gente precisa destacar. E com relação à questão das responsabilidades ou dos deveres espirituais, o autor de Hebreus ele exorta seus leitores a investirem na vida espiritual, a amarem, a respeitarem, a honrarem os guias espirituais, que na verdade são as pessoas que têm um chamado específico da parte de Deus para cuidar, né, das outras pessoas, para ajudar aqueles que são mais fracos na fé a continuar na caminhada. É exortando, é ensinando, aconselhando, é orando. Então a gente vai ver que o autor aqui do livro de Hebreus, ele vai dizer para os seus leitores o seguinte: olha, vocês têm que aprenderem com aqueles que já serviram antes de vocês. Vocês têm que honrar aqueles que dedicam tempo, que dedicam a atenção a vocês, que velam pelas suas almas, porque Deus vai cobrar deles também. E a gente percebe que nos nossos dias que nós estamos vivendo, a questão do cuidado, né, com os líderes, com os guias espirituais, a gente percebe que de uma certa forma está sendo ignorado. Às vezes não é nem tanto vamos dizer que pela membresia da igreja, mas na verdade pela sociedade, né, que não conhece a Deus. Mas nós, como cristãos, que conhecemos a Bíblia, que entendemos o que Deus quer de nós, nós precisamos continuar zelando pelos bons costumes, pela boa prática de um crente, porque fazendo isso, nós vamos ter respaldo na palavra de Deus. Então, antes de passar aqui aos nossos objetivos, eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que têm contribuído, né, com esse ministério de ensino nas igrejas locais, né, que têm dedicado tempo para o estudo e para a exposição das suas aulas. Então, que Deus abençoe a todos e vamos continuar firme nesse propósito, propagando a palavra de Deus. Agora, os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é destacar as virtudes da igreja. O segundo, relembrar acerca dos deveres da igreja. E o terceiro, exaltar o Senhor da igreja. Então, perceba que os nossos objetivos aqui, como a gente sempre insiste em dizer, eles são pedagógicos. A
A gente tem que trabalhar eles, porque eles têm um ensinamento, né, e a gente precisa levar isso também diante da nossa classe. Lembrando que cada objetivo aqui apresentado, ele traz à tona um assunto. É como se pegasse um dos pontos, né, por exemplo, o objetivo 1, que é destacar as virtudes da igreja, ele está, né, centrado no ponto 1 da lição. É como se ele resumisse, né, todo o ponto 1 da lição, e a frase seria destacar as virtudes da igreja. Então a gente precisa também colocar em prática, né, a questão de usarmos ou fazermos uso aqui desses objetivos, para que a nossa classe, para que a nossa aula, ela venha a ter um sucesso, né, ela venha a ter êxito na vida dos nossos alunos. Vamos passar agora o nosso textual, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo de número 7, que diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então perceba que o versículo de número 7, que é o nosso textual, nós somos exortados a lembrar dos nossos guias, ou seja, os nossos pais da fé. Aquelas pessoas que gastaram tempo, energia, para inculcar na nossa mente a palavra de Deus. E entre esses guias a gente precisa destacar isso, que não é só pastores de igreja local, não é toda e qualquer pessoa que teve essa participação na sua formação cristã. Às vezes é seu pai, é sua avó, é o seu tio, é uma pessoa que tinha, vamos dizer, mais proximidade, mas que usava dessa proximidade para ensinar a palavra de Deus. Então, esses guias a gente precisa destacar, a gente precisa fazer notório, né, o papel relevante que eles tiveram na nossa formação cristã. É isso que nós somos exortados aqui no versículo de número 7. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: somos chamados para servir a Jesus e ao próximo com amor e alegria. Perceba que a nossa verdade prática, ela nos informa, ou nos lembra, ou nos leva à reflexão de que nós somos chamados para servir a Jesus. E não somente a Jesus, mas também os nossos próximos, as pessoas que estão ao nosso redor. E nós devemos servir com amor e alegria. Não como que se a gente estivesse forçado a fazer isso. Não como que se fosse a força de má vontade, de má fé. Mas nós temos que servir com amor e alegria. Esse, vamos dizer, que é o combustível que vai alimentar ou fazer com que a nossa caminhada ela se torne mais prazerosa, ela se torne mais, vamos dizer que de uma certa forma, mais aconchegante. Então, quando nós servimos a Jesus com amor e alegria e o nosso próximo com esse mesmo sentimento, a gente só tem uma certeza, que os nossos olhos, eles vão estar abertos, eles vão estar direcionados à esperança de um amanhã. A gente vai visualizar, né, aquilo que Deus tem de bom para todos nós. Então, quando a gente olha com esse olhar de amor para o nosso próximo, com esse olhar de alegria, a gente tem uma certeza, que Deus está nesse negócio. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que a alegria que nós temos, ela não vem de nós, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter esses atributos na nossa caminhada cristã. Vamos agora passar o primeiro ponto da nossa revista, que vamos falar sobre os deveres sociais da igreja. É nesse ponto que a gente vai, de uma certa forma, estudar detalhadamente acerca das responsabilidades, os deveres da igreja como, vamos dizer, que uma instituição social. Quando a gente olha para a igreja, a gente tem que entender que a igreja, ela
foi formada pelo próprio Deus. Eu não digo essa igreja visível, mas a igreja invisível. E essa igreja invisível, ela é formada por pessoas visíveis. Então, essa igreja visível, ela tem que se destacar na sociedade como uma instituição de excelência, proeminente. Ou seja, se tem uma instituição que não tem nada a ver com Deus, mas que ajuda o próximo, nós, como igreja, devemos superar essa outra instituição. Não que estejamos aí disputando ou em rivalidade, mas pelo contrário, porque o amor de Cristo em nosso coração nos impulsiona a termos essa atitude. Então, a igreja, como instituição social, ela tem que aplicar na prática esse amor. As pessoas têm que receber esse amor, esse cuidado, né, vamos dizer que de uma igreja. Isso na área social. É onde a gente vai ver que vai entrar a questão da ação social, que vai entrar a questão, né, do cuidado com as pessoas. Porque a igreja, hoje, muitas pessoas pensam que igreja é só pregar, né, ter um microfone, subir no púlpito e pregar. Não, a igreja ela tem os seus deveres sociais como instituição. E se nós olharmos aqui para o capítulo 13, a gente vai ver que esses cuidados que a igreja tem que dispensar sobre a sociedade tem que ser com excelência, tem que ser destacado das demais instituições. O primeiro tópico da lição, com base no versículo 1, é o amor fraternal. Perceba que aqui nesse tópico, quando fala de amor fraternal, a gente é exortado a ter um entendimento de que o amor aqui ele está centrado num sentido horizontal e não vertical. Horizontal é porque é com todos os nossos semelhantes. E esse amor ele precisa ser puro, ele precisa ser santo, ele precisa ser um amor que expresse cuidado e que ao mesmo tempo expresse a nossa fé, o nosso temor a Deus. Porque quando nós fazemos isso aos nossos semelhantes, é como se nós estivéssemos fazendo a Deus. A gente vai ver que essa atitude ela vai ser louvável, porque primeiro ela vai ser bíblica, depois ela vai ser uma atitude que é gerada pelo Espírito Santo em nós, porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não conseguem amar o seu próximo, porque se você parar um pouquinho para entender, você vai ver que, às vezes, até nós que somos cristãos, somos tendenciosos a ódio, às obras da carne. Isso porque a nossa natureza humana pede isso. Mas uma pessoa que nasceu de novo, que experimentou o novo nascimento, que tem um Espírito Santo sobre a sua vida, a sua visão com relação ao seu semelhante, ela é diferente. Ela sempre quer o bem das pessoas, ela sempre investe no bem das pessoas. E é isso que a gente é exortado nesse primeiro tópico, quando fala sobre o amor fraternal. É algo que nós não podemos esquecer, é algo que nós não podemos ignorar, é algo que nós, como cristãos, não podemos e nem precisamos colocar de lado, mas temos que viver na prática a questão do amor fraternal. Agora, o segundo tópico, hospitalidade e encarcerados. Aqui é onde na introdução eu tinha falado que a gente precisa ter esse entendimento da questão do contexto, né? Quando o autor escreveu o que estava se passando com os seus leitores naquele momento, naquele cenário, naquela cultura, naquele período. Então aqui é onde a gente precisa destacar que o contexto que talvez eu e você esteja inserido não é o mesmo aqui desses leitores, né, da carta de Hebreus, do qual o autor escreveu direcionado. A gente precisa ter esse entendimento que na época que essa carta ela foi escrita, os novos cristãos, eles se tornavam prisioneiros, eles eram perseguidos, eram presos, sem motivo nenhum, só porque era cristão. A gente vai ver que eles eram, de uma certa forma, colocados nas prisões para viverem ali presos
pelo resto das vidas. E aqui é onde o autor de Hebreus ele vai exortar as pessoas a visitar os encarcerados, a levar, né, comida, a levar roupa, a levar cuidados, porque a gente precisa ter esse entendimento que as prisões dessa época aqui é diferente da de hoje. Hoje um preso, a gente percebe que ele não é preso sem motivo, e quando ele é preso por motivo, lá tem uns cuidados, né, direcionados a ele. Lá ele vai ter uma alimentação, lá ele vai ter um tratamento, né, pelo menos humanizado. Aqui nessa época não, era tudo desumano. A pessoa morria com uma doença porque não tinha remédio dentro dessas prisões. As pessoas morriam de fome, de sede, porque ali na prisão ninguém dava comida, se não tivesse alguém de fora para ir levar. Então, por isso que essa mensagem, ela de uma certa forma, ela é um pouquinho diferente da nossa cultura, mas ela não está, né, tirando a nossa, ou nos dando essa imunidade de que nós temos que ignorar os presos. Pelo contrário, quando a gente olha para essa mensagem, a gente tem que ter esse entendimento que é responsabilidade nossa continuar fazendo aquilo que a Bíblia diz, né? Mesmo os presos de hoje, eles tendo motivos para estarem lá, eles tendo, né, quem sabe, um cuidado especial por parte do Estado, a gente não pode ignorar a nossa parte social. A gente tem que ir e tem que fazer a nossa parte. Pregar a palavra de Deus, ensinar acerca do reino de Deus e também levar alguma coisa, né, para que sirva para essas pessoas. Um cobertor, um colchão, qualquer coisa que a ação social ela possa fazer. Então a gente, como igreja, a gente precisa continuar fazendo bem a todos. Questão da hospitalidade, a gente vai ver que o autor aqui de Hebreus, ele vai destacar que algumas pessoas, sem saberem, acabaram hospedando anjos, por ser bom hospitaleiros. E a gente não pode perder de vista essa prática. A gente ainda tem que ser, né, hospitaleiros, tanto na fé, porque a gente, quando fala de hospitalidade, não é só essa hospitalidade, vamos dizer que física, né, de receber as pessoas em casa. Não, a gente pode ter essa hospitalidade em vários quesitos. Por exemplo, uma hospitalidade, vamos dizer que espiritual. A gente pode pegar uma pessoa, né, e estar investindo nessa pessoa espiritualmente, está orando, está ensinando, está se consagrando para que Deus use essa pessoa. E é uma certa forma de hospitalidade, mas de uma certa forma espiritualizando, a gente não pode também deixar da questão da hospitalidade física, né, porque é um dever nosso também sermos exemplo nesse quesito. Terceiro, a honra ao matrimônio. Aqui no versículo de número 4, o autor de Hebreus, ele vai exortar aos seus leitores a não esquecerem da questão da honra do matrimônio. A gente precisa ter esse entendimento que o matrimônio, ele é algo que tem que ser venerado nas Escrituras. Se você observar bem, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. O nosso Deus, ele é um Deus de paz. Ele é um Deus por excelência. E é isso que a gente precisa destacar, que a questão do matrimônio não nasceu aqui na terra, não nasceu no nosso coração, mas ela veio de Deus. Foi Deus quem criou o primeiro casal na terra, foi Deus quem uniu, foi Deus quem os abençoou. E por isso que nós somos exortados a questão da pureza no matrimônio. A pureza entre o homem e a mulher, entre os cônjuges, tem que haver. E é isso que a igreja, como responsabilidade, ela tem que continuar ensinando isso. A igreja ela tem que pregar contra o divórcio. A igreja ela tem que pregar contra o fim do casamento. A igreja ela tem que permanecer firme, né, nesse contexto, nessa caminhada da questão de proteção. Porque, de uma certa forma, a igreja, aqui, nesse ponto, ela é relembrada que essa atitude ou que essa responsabilidade é dela, de ser guardiã do matrimônio. A igreja ela não pode aplaudir segundo os casamentos. A igreja ela não pode abrir as portas, escancarar suas portas para a questão de divórcio, de algo que venha ferir o matrimônio, mas tem que zelar.
É isso que esse ponto destaca para nós. Vamos falar agora sobre o ponto de número 2, deveres espirituais da igreja. Aqui nesse ponto nós vamos falar sobre os deveres espirituais. O primeiro ponto foi sobre os deveres sociais. Agora, nesse segundo ponto, vamos falar sobre os deveres espirituais, onde o primeiro tópico, lembrar dos pastores, com base no versículo 7 e no versículo 17 do capítulo 13. Aqui é onde a gente vai ser exortado, assim como os leitores aqui dessa carta contemporânea do autor, eles foram exortados, nós também somos aqui lembrados de que devemos sempre honrar, né, os nossos pastores. E como eu falei a princípio, a nível de introdução, eu vou repetir. Pastores aqui é no sentido de apacentar, de ajudar, de ser guia com relação às coisas espirituais. Não é só com relação à questão da instituição humana, física, organizacional, não. Aqui é com relação à questão espiritual. Por exemplo, muitas pessoas se decepcionam com os líderes, com os pastores, em especial nessa época de eleição, porque os pastores às vezes querem forçar, vamos dizer que as suas ovelhas a votar no candidato que ele acha que é o bom, que é o certo, o que ele está apoiando. E às vezes esse candidato ou esse partido, ele vai até mesmo de encontro. Vamos dizer que a Bíblia é sagrada, a questão dos direitos da família. Então é nesse momento que é onde a responsabilidade de você como ovelha, como pastor, vai sair. Não vai mais, vamos dizer que ter esse mesmo objetivo, porque já saiu da questão espiritual. Então aqui nós somos lembrados a respeitar, honrar no quesito espiritual. Nós devemos honrar quando esses líderes eles estão também pautados na palavra de Deus. É como alguém sempre dizia que nós não devemos congregar na igreja mais perto da nossa casa, mas na igreja mais perto da Bíblia, ou seja, a igreja que mais tem Bíblia, que mais ensina a Bíblia Sagrada. E aqui encaixa muito bem nesse tópico, quando nós somos lembrados, ou devemos lembrar, daqueles pastores, quem sabe, que pregou para a gente quando a gente era novo convertido. Os nossos primeiros pastores que investiram tempo, que investiram, quem sabe, o seu trabalho, para que nós viéssemos dar frutos na vida cristã, amadurecer, e nós não podemos ignorar essas pessoas, nós não podemos, de uma certa forma, desprezá-las, mas devemos honrar e procurar viver a mesma fé que essas pessoas viveram. Devemos sempre lembrar isso. Como quando a gente olha para a história da nossa igreja, Assembleia de Deus, a gente sempre honra, a gente sempre olha com um olhar honroso para as pessoas de Daniel Berg, Cunha Vingre, que vieram de nações diferentes, mas vieram investir e instituíram aqui a Igreja Assembleia de Deus. E nós, olhando para isso, nós vemos que são pessoas honradas, são pastores que entregaram o que tinha de mais valioso para que nós hoje estivéssemos aqui, pregando a palavra de Deus. Então foram instrumentos de Deus e nós devemos também copiar ou viver a forma piedosa que eles viveram aqui enquanto estavam conosco. Vamos agora falar sobre o tópico 2, obedecer aos pastores. Aqui é com base no versículo 17, onde a gente tem que ter esse entendimento, que a nossa obediência, ela tem que ser irrestrita a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós também devemos obedecer os nossos líderes, porque se você não obedece, o seu líder, quando ele está te ensinando algo que faz bem para você, que faz você crescer, que faz você continuar firme na caminhada. Se você não obedece, é ele que está diante de você, que está te ensinando através do exemplo, da forma de vida, como é que você vai obedecer a Deus? Então a gente é exortado a permanecer naquilo que a gente tem aprendido, a permanecer firme, temente a Deus, obedecendo
atentando para os bons conselhos que os nossos pastores nos deixam, que os nossos líderes colocam diante de nós, para que a gente não venha tropeçar. E se vier a tropeçar, a cair, a gente tem que ter esse conselho, para que esse conselho nos levante, nos coloque de pé. Terceiro e último do segundo ponto, orar pelos pastores. Perceba que é um dever da igreja também orar pelos pastores, orar pelos missionários, orar e apresentar diante de Deus, porque às vezes a gente olha só para a estética do pastor e às vezes a gente pensa que a vida dele é mil maravilhas, mas na verdade a gente que conhece de perto, a gente precisa orar, apresentar, porque ele está carregando às vezes a carga que não é dele. São de pessoas que às vezes nem merecem, mas ele está lá, velando pelas almas dessas pessoas, estudando para pregar, estudando para aconselhar, orando para escolher, para colocar na frente vamos dizer que da diretoria da igreja, que vai trabalhar para que essa igreja ela possa cumprir fielmente o seu propósito aqui na terra, de evangelização e de ensino. Então a gente precisa também orar pelos nossos pastores. É um dever da igreja continuar nesse propósito de oração pelos seus líderes, assim como a igreja primitiva fazia. Lembra que quando Pedro estava preso, a igreja que se reunia na casa das irmãs Dorcas ali, ela entrou em um propósito de oração. E a gente precisa ter esse entendimento. Vamos agora passar para o ponto 3 da nossa lição. Jesus Cristo é o mesmo. Aqui nesse ponto, a gente vai ver que o autor de Hebreus, ele vai continuar apertando nessa tecla de que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus é eterno, Jesus é imutável, Jesus ele está além daquilo que nós conhecemos como tempo. Então a gente precisa destacar que no tópico 1, Jesus é o mesmo. A gente vai ver que o escritor aqui no versículo 8 de Hebreus, ele vai dizer que Jesus ele é imutável, que Jesus ele não muda, que Jesus ele não vai de acordo com as situações ou as circunstâncias da vida, mas Jesus ele permanece o mesmo. Assim como nós devemos permanecer fiel, o Senhor ele vai estar sempre diante de Deus, como um sumo sacerdote das nossas almas, sempre intercedendo por nós. Nós também devemos copiar, vamos dizer que essa característica de nosso Senhor, de ser um sacerdote, nós também precisamos ser sacerdote. No nosso lar, na nossa sociedade, na nossa igreja local, nós devemos demonstrar esse quesito. Segundo, o grande pastor das ovelhas. Perceba que o autor aqui, ele vai, no versículo 20, destacar a questão de que Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas. Ou seja, ele vai iniciar a conversa falando das nossas responsabilidades com os nossos pastores locais, mas ele também vai apresentar o sumo pastor. Ele vai dizer, olha, nós temos, vamos dizer que pastores, mas nós vamos ter o sumo pastor, e é esse sumo pastor que nós não podemos perder de vista. É esse pastor que é o pastor dos pastores, que nós devemos estar sempre com o nosso olhar focado nele, firme, como a gente aprendeu na lição passada. Porque se a gente direcionar o nosso olhar para o nosso pastor local, a gente vai em algum momento nos decepcionar ou decepcioná-lo. Mas quando nós estamos firmes em Jesus, isso não vai acontecer. Porque esse nosso sumo pastor, ele nos conhece. E nós sabemos que podemos confiar nele. É isso que a gente precisa ainda destacar e trazer, como, vamos dizer, como ajuda para esse tópico. E para fechar, a ele seja a glória sempre. Aqui já é no versículo 21. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, que a glória dele, a gente precisa destacar
que Jesus, ele tem que ser visto na nossa vida como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, ou o nosso tudo. E a gente tem que entender que a glória tem que ser direcionada a Ele e não a nós. Nós não temos mérito nenhum quando fazemos ou refletimos a glória de Deus aqui na terra. Quando nós somos chamados para ser representante de Deus. A glória é para Jesus, porque foi Ele que deu a sua vida, foi Ele que tomou a forma humana e morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos, aí vamos dizer que direito à vida, o direito a viver, direito à vida eterna com Deus. Então a gente precisa entender que a Ele seja a glória para todos sempre. Não é só ontem, hoje ou amanhã, mas é para todos sempre. A glória é para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.